O que detém a manifestação do anticristo? O que está faltando? Qual o evento que está para acontecer para que ele se manifeste? Vamos para a palavra? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler a partir do verso 1. Prestem muita atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então, o contexto é esse. A base do que o apóstolo Paulo está falando aqui é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Amém? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Dia do Senhor, vinda de Jesus, nossa reunião com Ele por entre as nuvens. Então esse aqui é o contexto do que o apóstolo Paulo está querendo nos transmitir. Aí ele vai falar da ação do anticristo para que esse evento aconteça. Olha só no verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A vinda de Jesus, nossa reunião com Ele, o dia do Senhor. Então Jesus não pode voltar sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, para que o Senhor Jesus volte, primeiro tem que acontecer a apostasia e a manifestação do anticristo. Está claríssimo, queridos. Então, o anticristo ele não se manifesta depois que Jesus volta, como os pré-tribulacionistas ensinam. Não! O anticristo se manifesta antes da volta de Jesus. Isto quer dizer que a igreja estará aqui na ocasião da manifestação do anticristo, em que vai acontecer a grande tribulação. Agora, o que está faltando para o anticristo se manifestar? Vamos continuar lendo aqui. Então, esse anticristo se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos acerca destas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o que está detendo a manifestação do anticristo, queridos? Eclesiastes capítulo 3, verso 1, olha só o que está escrito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler de novo. Tudo é tudo, inclusive a manifestação do anticristo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que está detendo o anticristo? O tempo determinado para ele se manifestar. E quando é que ele vai se manifestar? Vamos meditar aqui em Daniel, capítulo 8. Vou ler aqui para os irmãos, versos 18 e 19. Falava ele comigo, o anjo, falando acerca da visão que Daniel teve. E essa visão falava acerca do tempo do fim. Então falava ele comigo quando caísse em sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E no contexto dessa visão, fala-se do anticristo. Daniel capítulo 11, verso 35, mais uma vez, tempo determinado. Aqui ele é mais específico ainda. Verso 35 de Daniel 11. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado, um contexto de grande tribulação, em que os sábios cairão. O anticristo vai vencer os santos. Está em Apocalipse 13, escrito isso, que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Verso 36. Este rei, que é o anticristo, fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre
todo Deus. Não é exatamente o que lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está falando do anticristo. E um pouco acima, no verso 35, porque se dará ainda no tempo determinado. Então ele fala do anticristo, que esse anticristo fará, esse rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Foi daqui que o apóstolo Paulo tirou essa inspiração que lemos aqui de 2 Tessalonicenses 2. Ele continua, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero por 3 anos e meio, conectando, né, com Daniel 7, conectando com Apocalipse 13, com Apocalipse 11, enfim. Apocalipse 12 também fala. Então este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá contra todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito para ele. O apóstolo Paulo, mais adiante aqui na meditação de 2 Tessalonicenses, ele fala. Então será, no verso 8, então, vamos ler o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja retirado aquele que agora o detém. O tempo determinado, que está detendo a manifestação do anticristo, conforme lemos aqui em Daniel 8, Daniel 11. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É exatamente aqui no verso 36 de Daniel 11, no finalzinho dele, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito sobre o anticristo. Então, é clara a palavra de que o anticristo ele precisa se manifestar para que Jesus volte. Verso 3 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E nós agora sabemos o que está o detendo. O que detém a manifestação do anticristo? O tempo determinado para que ele se manifeste. E quando nós conectamos com Daniel 9, a partir do verso 24, se não me engano, que fala acerca das 70 semanas, ali Daniel estava recebendo uma revelação acerca do tempo do fim. E ele estava querendo entender a visão que ele recebeu no capítulo 8, também no capítulo 7, conectando com o capítulo 2 da estátua do rei Nabucodonosor. Então, 70 semanas, há um tempo determinado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Então, da semana primeira até a semana 69, já se cumpriu em Cristo Jesus. E resta uma última semana para que aconteça o tempo determinado para que Jesus volte. Então, na metade desta semana, se você ler lá no verso 27, se não me engano, na metade da semana, o anticristo vai se manifestar. Então, esse tempo determinado para a manifestação do anticristo é exatamente a metade desta última semana. E esta última semana de 7 anos, ela tem início com as últimas e maiores chuvas que a igreja vai receber. Quando as duas testemunhas, judeus e gentios, forem usados poderosamente por Deus, receberão poder para fazer coisas tremendas por 1260 dias, conforme está escrito em Apocalipse 11, versos 3 a 6. E após esses 3 anos e meio, aí sim, o anticristo vai se manifestar, vai perseguir os santos e vai vencê-lo. Então, que tempo determinado é esse que falta para o anticristo se manifestar? A metade da semana. Então, enquanto não acontecer esse grande e maior avivamento, em que nós faremos, se for o nosso caso, se estivermos vivos, em que faremos obras iguais e até maiores que Jesus fez, né? Que são as duas testemunhas fazendo coisas tremendas nesta terra, tocando trombetas e Deus mandando juízo para a terra. Então, depois que acontecer esse grande avivamento, na metade da semana, depois de 3 anos e meio, aí sim, o anticristo vai se manifestar. Então, o que detém a manifestação do anticristo não é o arrebatamento, não é a retirada do Espírito Santo da terra. Que absurdo! Como é que o Espírito Santo, que nós já aprendemos que não é uma terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho, é o próprio Deus no Filho se manifestando.
E conforme diz o salmista no Salmo 139, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito, Deus? Se eu subo aos céus, tu está lá. Se eu faço minha cama no chão, tu também estás. Ele está presente no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é onipresente. Então, não tem lógica ele ter que sair da terra para que o anticristo se manifeste. Ou Jesus voltar para que o anticristo se manifeste, porque nós aprendemos aqui no verso 3 que de modo nenhum Jesus voltará sem que primeiro o anticristo se manifeste. Então, o que detém o anticristo? Eu creio que seja esse tempo determinado. Porque para tudo há um tempo determinado. Então, a metade da semana. Então, o que está aguardando a manifestação do anticristo é essa metade da semana chegar. Esse tempo determinado, queridos. Amém? Então, na primeira metade da última semana, os 3 anos e meio iniciais desta última semana, vai acontecer o maior avivamento da igreja, as 2 testemunhas que vão fazer coisas tremendas nesta terra. E quando terminarem o seu testemunho, aí sim, o anticristo vai se manifestar na metade desta semana. E por mais 3 anos e meio ele vai agir, até que depois termine tudo, quando completar esses 3 anos e meio finais, concluir a última semana de 7 anos profética para chegarem às 70 semanas, aí sim, Jesus Cristo voltará, destruirá o iníquo com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. E Deus vai estabelecer, Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino milenar nesta terra. Amém, queridos? Então, o que detém a manifestação do anticristo é o tempo determinado, a metade desta última semana. Então, estamos na preparação para o início desta última semana profética de 7 anos. Quando acontecerem as últimas chuvas, a segunda parte das últimas chuvas, mais intensas do que as primeiras, quando nós, as 2 testemunhas, recebermos poder superabundante para profetizarmos por 1260 dias, aí sim, quando terminar esse tempo, chega o tempo do anticristo na metade da semana, e por mais 3 anos e meio, aí sim, a grande tribulação. Aí quando terminar a grande tribulação, aí Jesus Cristo volta. Amém, queridos? Então esse é o entendimento que eu consigo enxergar nas Escrituras acerca do que falta, o que está impedindo a manifestação do anticristo. Amém? Que possamos nos preparar, pois esse evento da última semana está muito próximo de chegar. E muito provavelmente, queridos, possa ser que aconteça na nossa própria geração aqui. Então que possamos nos preparar. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.